Que tipo de bispo sou eu? É, eu recebo essa pergunta muito. Inclusive, há pessoas que são contra essa coisa de títulos, né? A igreja não pode ter títulos, a igreja tem que ser democrática. É, Nós temos que entender que o episcopado é algo que existe desde o primeiro século da igreja. Isso aqui não é invenção de Roma. Frequentemente eu vejo pessoas nos seus comentários falarem, não, porque a igreja fez isso e assim, isso nasceu no paganismo. Não é nada disto. Quem nunca estudou história faz essas afirmações bombásticas e sinceramente, não é assim. Ah, a palavra de Deus usa o termo episcopos, de onde vem a palavra bispo. Quem deseja o episcopado deseja uma boa coisa, disse Paulo. Ele, inclusive, falou para Timóteo, ele deu instruções como escolher bispos. No início da igreja, e nós estamos falando dos primeiros 200 anos, 300, não, primeiros 100 a 200 anos, o papel do bispo imediatamente se identificou com a continuidade e a tradição de como os apóstolos interpretavam as Escrituras. Era importante o bispo, que era o quê? Era um ministro do Evangelho, representante de uma tradição de interpretação bíblica que conduzia ou que liderava a igreja. Isto existiu desde o início da igreja, desde o início. Você vê que os grandes defensores da fé, Tertuliano, Irineu foi bispo de Lyon, na França, no sul da França, Agostinho, bispo de Hipona, ou seja, o que ele era? Ele era líder de uma igreja, ele era um sacerdote, era um ministro, era um defensor da sã doutrina e ele liderava a igreja. Já no segundo século, eram os bispos que batizavam, eram os bispos que confirmavam pessoas na fé. O bispo era, assim, aquele que salvaguardava, né, que protegia a integridade da igreja perante duas coisas. Ataques de fora, que era perseguição, eram os bispos que eram os alvos, inclusive, do Império Romano. Os bispos foram os primeiros a serem atacados nas grandes perseguições. Houve 10 perseguições entre Nero e Diocleciano. Houve 10 grandes perseguições, nem todas foram do Império inteiro, só 2 das perseguições abrangeram todo o Império Romano, né? No caso de Nero foi só em Roma, porque ele quis culpar os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma. Então eles foram assim o bode expiatório. Mas houve outros, né? Então essas perseguições frequentemente atacavam os bispos, que eram quem? Eram os que representavam a igreja, os que lideravam a igreja, os que mantinham ordem na igreja, porque é necessário que haja ordem na igreja e alguém tem que fazê-lo, alguém tem que poder responder pela igreja e dar orientação. Então, que tipo de bispo sou eu? Eu sou um mestre da palavra, sou um líder, eu sou um pastor de pastores, é o que eu faço. Eu lidero, eu não mando em ninguém, não sou chefe de ninguém. Nossas igrejas são independentes, então os pastores são membros desta igreja voluntariamente. As igrejas fazem parte da Aliança Nova Vida voluntariamente. E os bispos são aqueles que dão o tom, a direção, a orientação. Isso não quer dizer que todo mundo anda exatamente como eu ando ou pensa exatamente como eu penso. Às vezes pessoas assistem assim e dizem, mas espera aí, na Nova Vida onde eu estou, não é bem assim como o bispo está falando. É verdade, cada Nova Vida tem liberdade de conduzir seu ministério, mas nós damos uma orientação geral. E algumas posturas minhas são francamente posturas minhas. Não são posturas, eu não falo por todos que são, eu lidero. E os pastores veem em mim um líder crível,
né? Alguém que tenha a capacidade de falar por eles até um certo ponto. Então, que tipo de bispo sou eu? Bom, sou vitalício, ou seja, pelo resto da vida, eu sou um líder, um pastor de pastores, e oriento e sirvo como assim um referencial para a nossa igreja.